Olá, bora mergulhar fundo no relatório gerencial do KNSC 11 de outubro? A ideia aqui é bem simples. Pegar aquele documento que parece super complexo, cheio de jargão e número, e transformar em uma análise que, de fato, ajude a gente a tomar uma decisão de investimento mais clara, mais consciente. Fala a verdade, quem é que nunca abriu um relatório de fundo imobiliário e ficou, assim, meio perdido? É tanto dado, tanta sigla. É um desafio bem comum, viu? Mas a boa notícia é que por trás de toda essa complexidade tem uma lógica, tem uma história. E é essa história que a gente vai descobrir junto, passo a passo. E para a gente não se perder, olha só o nosso roteiro. Primeiro, um raio-x completo do fundo, para entender a identidade dele. Depois, vamos direto ao que interessa: resultados e dividendos. Em seguida, a gente mergulha na carteira para ver onde o dinheiro está investido. Vamos também ouvir o que o gestor tem a dizer. E, no fim, juntar todas as peças desse quebra-cabeça. Ok, vamos começar. Antes de sair olhando para a rentabilidade, é fundamental a gente entender quem é o KNSS 11, sabe? Qual é o tamanho dele, qual é o perfil de quem investe e, principalmente, qual a missão dele no mercado. Vamos descobrir isso agora. O primeiro número que já impressiona é o patrimônio líquido, 1,770 bilhões de reais. Isso já coloca o KNSC 11 como um fundo de porte bem relevante, sabe? E o que isso significa na prática? Geralmente, mais liquidez, ou seja, fica mais fácil comprar e vender cotas, e também um poder de fogo maior para buscar bons investimentos. E quem são os donos desse patrimônio todo? Olha aí, mais de 230 mil cotistas. É gente pra caramba. Esse número alto mostra que a base de investidores é bem pulverizada. E isso é ótimo, porque evita que a decisão de um único grande investidor possa balançar o fundo todo. É um ponto de estabilidade. Agora, um ponto que a gente tem que ter sempre no radar: o custo. A taxa de administração é de 1,20% ao ano. É fundamental ter esse número na ponta do lápis, porque ele sai direto do resultado do fundo e, claro, impacta a rentabilidade que chega no nosso bolso no final do mês. E qual é a praia do KNS 11? O relatório é bem claro. Ele é o que a gente chama de fundo de papel. O foco principal é investir em CRIs, que são basicamente títulos de dívida do setor imobiliário. Isso já define o perfil de risco e o tipo de retorno que a gente pode esperar dele. Bom, chegamos na parte que, vamos combinar, é a que a maioria das pessoas mais espera, né? Quanto o fundo rendeu e, principalmente, quanto ele distribuiu. Afinal, para quem investe em FII, o dividendo pingando na conta todo mês é o grande protagonista da história. E, em outubro, o KNSC 11 distribuiu 9 centavos por cota. Um detalhe interessante: o resultado que o fundo gerou no mês foi de 9 centavos e ele distribuiu exatamente os 9 centavos. Ou seja, repassou todo o lucro do período para os cotistas. Transparência total. Certo, mas o que esses 9 centavos querem dizer? Se a gente for comparar, a rentabilidade foi de 77% da taxa DI. A taxa DI é tipo uma régua do mercado financeiro. Então, essa comparação ajuda a gente a ter uma ideia se o retorno do fundo foi bom ou não em relação a outras opções de investimento. Agora vamos para o coração do fundo. Sabe, abrir o capô e ver o motor funcionando? Entender a carteira é ver a estratégia do gestor acontecendo de verdade. Onde exatamente o dinheiro está alocado, quais são as apostas, é isso que a gente vai ver agora. Olha que interessante essa divisão. Quase 60% da carteira está ligada à inflação, ao IPCA. Isso aqui é uma proteção para o poder de compra no longo prazo. E os outros 40% estão atrelados ao CDI, que anda coladinho com a nossa taxa de juros, a Selic. É uma carteira bem equilibrada que tenta pegar o melhor dos dois mundos. E essa diversificação não para por aí, não. Quando a gente olha para os setores, o fundo não coloca todos os ovos na mesma cesta. Ele espalha o risco entre escritórios, setor residencial, galpões logísticos, shoppings. É aquela estratégia clássica e super importante. Se um setor não for tão bem, os outros estão lá para segurar as pontas. E o gestor não fica só olhando, não. O relatório mostra que o time foi às compras em outubro. Foram quase 29 milhões de reais em novos investimentos, os dois com taxas bem atraentes, ali perto de IPCA mais 10% ao ano. Isso é o que a gente chama de gestão ativa, que está sempre buscando boas oportunidades no mercado. Os números contam uma parte da história. É verdade. Mas é a palavra do gestor que dá o contexto, que dá o porquê das coisas. É aqui que a gente entende como eles estão lendo o cenário econômico e o que está por trás das decisões. Vamos ouvir o que eles disseram. O gestor explica aqui um ponto técnico, mas que é fundamental. O resultado dos investimentos em inflação chega com um certo atraso, com um delay.
Então, o rendimento de outubro, na verdade, está refletindo a inflação mais baixa que a gente teve lá em agosto e setembro. Essa transparência é ótima para a gente entender por que os rendimentos podem variar. Por outro lado, o gestor está otimista com a outra parte da carteira, a que está ligada ao CDI. Com a Selic ainda alta, esses ativos estão performando super bem e a expectativa é que isso continue ajudando os resultados do fundo para frente. De novo, a gente vê aquele jogo de equilíbrio da carteira funcionando. Certo, a gente já viu os dados, já entendeu a carteira e já ouviu a visão do gestor. Agora é a hora de juntar tudo isso. O que essa análise toda significa na prática para quem já investe ou para quem está pensando em investir no KNSC 11? Resumindo a ópera, o que a gente tem? De um lado, pontos fortes bem claros, uma gestão que se mexe, que busca oportunidades e uma carteira muito bem diversificada. Do outro, pontos que pedem um pouco mais de atenção. O uso de um certo endividamento, que a gente chama de alavancagem, e essa sensibilidade maior do resultado à variação da inflação. E o que é essa tal de alavancagem? De forma bem simples, o fundo pega um dinheiro emprestado para poder investir mais, no caso 10,3% do patrimônio. É uma faca de dois gumes, pode turbinar os ganhos quando tudo vai bem, mas também pode aumentar o risco se o mercado virar. É um fator que cada um precisa avaliar se cabe no seu perfil, né? Então, como a gente viu, um relatório gerencial não é um bicho de 7 cabeças. Dá para decifrar. A partir de agora, a pergunta volta para cada um. Na sua estratégia, o que pesa mais? A diversificação? A exposição à inflação ou aos juros? A alavancagem é um risco que faz sentido correr? Saber ler os dados é o primeiro grande passo para a gente poder responder essas perguntas e tomar decisões de investimento com mais segurança. A análise de hoje fica por aqui, mas a jornada de aprendizado essa continua sempre.